Entre os anos 80 e 90, incontáveis foram os grandes atacantes produzidos pelo futebol brasileiro. Muitos deles, mesmo atuando em alto nível, jamais tiveram continuidade ou sequer chances entre os convocados para a seleção. Tamanha era a competitividade e a exigência da época. Por isso, ser convocado com regularidade e ainda disputar não apenas uma, mas 3 Copas do Mundo é um feito ainda mais considerável quando se pensa na pesada concorrência que existia. Sob este contexto, hoje você vai relembrar um dos maiores e mais completos atacantes da história do futebol brasileiro, de trave a trave. Miller para o Santos! Eu analisaria o Miller, que foi um jogador multifuncional e em todas as posições que jogou, conseguiu ter sucesso. Nascido em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, em 31 de janeiro de 1966, como Luiz Antônio Corrêa da Costa, a origem do apelido que consagrou o atacante é a combinação de uma corruptela do apelido de seu irmão mais velho, Mulo, unido às suas próprias características técnicas semelhantes às do histórico jogador alemão Gerd Müller. No entanto, o atacante brasileiro seria notado mais do que pelos seus gols, por sua versatilidade, velocidade, inteligência e objetividade em campo. Além disso, Müller também era conhecido por provocar e desconcentrar rivais, além de sua capacidade de decidir jogos grandes, sem nunca deixar que o peso das decisões afetasse seus atributos. Estreou como profissional em 1984 pelo São Paulo, mas foi no ano seguinte, treinado por Cilinho, que Müller destacou-se naquele time conhecido como Menudos do Morumbi. Suas atuações de destaque naqueles anos lhe garantiram não apenas as primeiras convocações para a seleção brasileira, como também a primeira oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, naquela seleção comandada por Tele Santana em 1986. Müller vestiu a camisa 7 para o Mundial, começou no banco, mas tornou-se titular no último jogo da fase de grupos, permanecendo assim até a eliminação para a França nas quartas de final. No mesmo ano, repetindo a parceria de ataque da seleção brasileira com Careca, foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Embora pudesse jogar como centroavante, Müller gostava de cair pelas pontas, atacar espaços, servir aos companheiros e gerar jogo. Era um jogador de ataque muito completo, sendo ótimo finalizador, driblador objetivo, extremamente veloz e com uma explosão assustadora. Além disso, sua visão de jogo apurada e a capacidade de entender a movimentação dos companheiros o faziam atuar principalmente como segundo atacante, posição hoje em desuso no futebol, mas muito comum nos anos 2000 e antes disso também, nos anos 90 e 80. Ainda assim, Müller marcou incríveis 282 gols em sua carreira, sem mencionar as muitas assistências não registradas ou documentadas, Assistências não são muito fáceis de se encontrar atualmente. Suas atuações não passaram desapercebidas no mercado europeu, mesmo numa época onde ainda era pouco comum que jogadores brasileiros fossem aventurar-se no velho continente. Müller foi anunciado como reforço do Torino para a temporada 88-89, onde foi artilheiro do time com 11 gols. Ainda assim, a campanha não foi suficiente para salvar o time de Turim do rebaixamento. Na segunda divisão italiana, Müller repetiu as boas atuações e números da temporada anterior, sendo até hoje o único jogador da história do futebol brasileiro a ser convocado para um Mundial jogando uma divisão de acesso, jogando uma segunda divisão ali e ser chamado para jogar uma Copa. E Müller não foi apenas convocado, como também foi titular em 3 dos 4 jogos disputados pelo Brasil naquela campanha, da Copa de 90, repetindo a dupla com Careca. Marcou 2 gols nas vitórias pelo placar mínimo sobre Costa Rica e Escócia, e após a fraca campanha do time comandado por Sebastião Lazzaroni, Müller permaneceu na Itália por pouco tempo, manifestando o desejo de jogar novamente no Brasil, e com isso ele voltou ao São Paulo para viver o auge de sua carreira. Sob o comando de Tele Santana e ao lado de jogadores como Raí, Zete, Leonardo, Cafu, Palhinha, Cerezo, Valber e Ronaldão, Müller fez história com a camisa tricolor, conquistando mais um campeonato brasileiro em 1991, as Libertadores de 92 e 93, além dos mundiais sobre o Barcelona e Milan, respectivamente nos mesmos anos da Libertadores.
Foi também nesses 2 jogos, né, do Mundial, onde Miller mostrou todo o seu potencial decisivo. Deu a assistência para o gol de empate marcado por Raí contra o Barcelona, pavimentando ali a virada que aconteceria no segundo tempo, além de ter feito o gol da vitória sobre o Milan de Maldini e Costa Curta no ano seguinte. É icônica aquela imagem que mostra o Miller comemorando o gol enquanto provoca Costa Curta, dizendo em italiano: "Este é pra você, palhaço". Ao todo foram 15 títulos, sendo 11 oficiais pelo tricolor do Morumbi, naquele que é considerado um dos melhores times da história do futebol nacional. Naturalmente, como outros jogadores daquele elenco, teve seu lugar garantido entre os convocados para a Copa do Mundo de 1994. Ele teve pouca minutagem na campanha do Tetra, entrando apenas na partida contra Camarões ainda na primeira fase, e após a competição ele passou pelo Kashiwa Reysol do Japão, pelo Perugia da Itália, novamente pelo São Paulo, mas seu maior destaque nesse pós-Copa, foi durante a passagem pelo Palmeiras entre 95 e 96. Ao lado de Djalminha, Rivaldo e Luizão, formou o famoso ataque dos 100 gols no Campeonato Paulista de 96, onde mais vezes serviu aos seus companheiros do que propriamente fez gols, ainda assim anotando 27 gols em 65 jogos pelo time alviverde. É interessante notar que Miller esteve entre os principais jogadores dos 2 principais esquadrões brasileiros dos anos 90, São Paulo e Palmeiras. Ele ainda jogou em alto nível pelo Santos e pelo Cruzeiro no final da década. Já sem tanta velocidade e explosão, começou a ficar cada vez mais cerebral e técnico. Pelo Alvinegro recebeu a bola de prata da Placar pelo desempenho no Campeonato Brasileiro de 97. Já pela Raposa, venceu a Copa do Brasil de 2000, batendo justamente o São Paulo em decisão disputada no Mineirão. Na reta final de sua carreira, vestiu as camisas de Corinthians, Portuguesa e do São Caetano, até anunciar sua aposentadoria em 2004. Miller é um exemplo daqueles jogadores que não recebem o reconhecimento devido por aquilo que fizeram em campo. Estamos falando de um jogador que esteve em 3 Copas do Mundo, que foi destaque nos 2 principais esquadrões dos anos 90, nos 2 principais times ali daquela década. Ele era reconhecido na época pelos jogadores mais velhos e também pelos contemporâneos a ele como referência técnica. Mas qual seria a razão disso? Qual seria a razão para ele ser tão pouco reconhecido, tanto naquela época quanto hoje em dia? A resposta pode estar em várias coisas, como por exemplo o fato de ter sido ídolo do São Paulo, mas também ter ido bem em rivais como Palmeiras, Santos e até ter feito jogos pelo Corinthians, simulando ali um pouco do que foi a passagem de craque Neto, pelos 4 gigantes paulistas. Essas são escolhas de carreira que podem relativizar a idolatria de uma torcida, claro. Além disso, Miller sempre teve opiniões fortes emitidas enquanto comentarista esportivo, que também coloca ele num patamar ali de craque Neto, Algumas delas pouco populares, digamos assim, e isso gerou antipatia de muitos a seu respeito, cara. Recentemente ele criticou os jogadores estrangeiros do São Paulo, o que gerou uma revolta de Arboleda, O zagueiro equatoriano reagiu à opinião de Miller após marcar um gol, chamando ele de palhaço e tudo mais, e independente do tamanho, ou da idolatria de um jogador dentro do futebol, a resposta escrachada de Arboleda pode mostrar que Miller talvez seja nada ou apenas pouco conhecido pelos jogadores atuais, o que gera um forte contraste entre aquilo que ele foi como atleta e aquilo que se tem no imaginário popular a seu respeito. E claro, o fato do ex-atleta não ter muito interesse em lapidar suas palavras colabora para isso. Ao fim de sua carreira, Miller ostenta uma média de gols próxima a 0,40 por partida, números aproximados aos de bons centroavantes, mesmo raramente tendo jogado como um camisa 9 de fato. Assim, levando em consideração a quantidade de recursos que o atacante possuía, como a velocidade, a leitura e a visão de jogo, o drible sempre objetivo e rápido, além, claro, do bom passe, podemos concluir que sim, cara, Miller foi um dos melhores jogadores de seu tempo, pelo menos falando aqui de jogadores brasileiros, o cara foi convocado para 3 seleções do Brasil, por 3 treinadores diferentes, independente da participação efetiva no Tetra ou não. Quantos jogadores incríveis tinham tudo para disputar uma Copa, mas não foram convocados uma única vez? Só nos últimos anos aí você deve ter em mente alguns desses caras. No final, não dá pra dizer que Miller é um jogador de pouca mídia e muito futebol, mas talvez um jogador de pouca mídia positiva, cuja postura extra-campo acabou deturpando até mesmo seus enormes feitos enquanto atleta. No entanto, dentro de campo, de trave a trave, que é o que nos interessa aqui, seus feitos já estão marcados para a eternidade e homenageados aqui nesse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. A gente tentou não focar tanto nas polêmicas do Miller extra-campo, Com certeza ele tem algumas falas que extrapolam o limite, os limites da realidade, como ele dizer que ganharia bolas de ouro se jogasse atualmente, mas enfim, cara, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar o que foi o Miller como jogador, assim como fizemos naquele vídeo do craque Neto, que se você não conferiu, está aí no card. E é isso, deixa um like, comenta aí embaixo quais outros jogadores que tem pouca mídia, que não são tão lembrados atualmente, que você gostaria de ver uma homenagem aqui no canal, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave. Aí o Dinho.
Demora demais quando faz o passe, faz na fogueira. Leonardo se vira, faz o lance para Cerezo. Enfiou, falta o lance de Miller. Olha o Miller batendo. Gol! 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 Gol!